boa tarde. Quanto tempo que eu não aparecia por aqui. Vamos começar uma nova série hoje. O poder libertador da organização. E hoje vamos falar sobre um dos pilares da verdadeira riqueza. Oi meninas, boa tarde, vamos entrando, que alegria. Quanto tempo, né? Que eu não aparecia. Voltamos com nossas lives de terça-feira, 1h30. Que bom tê-las aqui, Carla, Sônia, Joelma, Janete, Roseli. Que saudades, pois é. Ai, fazia tempo que eu não aparecia, né, nas terças, mas hoje voltamos com uma série nova aí, o poder libertador da organização. Vamos falar nessa série sobre os 4 pilares da verdadeira riqueza, certo? E hoje, então, vamos começar justamente sobre o pilar da liberdade. Hoje vamos falar sobre liberdade, semana que vem sobre tempo, acho que é. Depois sobre saúde e bons relacionamentos. Liberdade, tempo, saúde e bons relacionamentos. E na última, para fechar, vão ser 5 mini lives. Vamos falar então, fazer um fechamento, né, da série. Vamos fazer um resumão e um momento de tira dúvidas, ok? Então, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Ai, não tô em paz com meu cabelo hoje. Sejam todas muito bem-vindas e eu vou pedir que antes da gente começar de fato, vocês já compartilhem a live aí para mais mulheres entrarem aqui, tá? Clica no aviãozinho aí embaixo e manda para as mulheres da sua lista para que outras mulheres possam ser abençoada com esse conteúdo, o poder libertador da organização. Hoje vamos falar sobre o pilar da liberdade. Vamos lá então? Vamos lá então. Gente, muito boa tarde. Quem entrou aí já pega papel e caneta, tá? Já compartilha a live e vamos lá. Serão 5 mini lives essa série aqui, beleza? Então vamos lá, qual é a ideia aqui de falarmos sobre liberdade? Muitas pessoas olham a organização, tem já um preconceito em relação à palavra rotina, né? Porque acham que ser organizada, viver de acordo com uma rotina, traz a sensação de escravidão, de rigidez, de monotonia, né? Então, essas pessoas não querem se organizar porque dizem, não, eu gosto de viver livre, né? Eu não consigo viver engessada, eu prefiro ter a minha liberdade do que viver uma vida rotineira, uma vida monótona, e dão esses sinônimos aí, né, para a palavra rotina ou organização. Porém, essa é uma falsa ilusão, né? Por quê? Porque pessoas que são desorganizadas, que vivem aí sem uma rotina, sem planejamento, deixa a vida me levar, né, vida louca e tal, que acham que são livres. Na verdade, essas pessoas, elas vivem refém dos compromissos que aparecem, das circunstâncias, né, vivem refém das urgências, das coisas que acontecem a cada dia, sem nenhum planejamento, sem nenhuma sem nenhum controle, né, do que vai acontecer, do que vai fazer ou que deveria estar fazendo. Essas pessoas, então, são pessoas desorganizadas que têm a falsa ilusão de liberdade, né? Mas a verdadeira liberdade está na organização, e é sobre isso que vamos falar hoje. Então, a verdadeira liberdade está na organização. E eu sei que tem aluna minha assistindo aqui, e talvez elas possam falar, né, como um testemunho aí, de quanto elas se sentem mais livres, mais libertas após esse processo de organização, né? E eu vou falar aqui hoje de 2 liberdades muito grandes que a organização nos traz, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a organização é engessar, né? É monótono, é chato, você vive preso. 2 grandes e muito importantes liberdades, né, que a organização
traz. Então, eu falo que organização é sobre liberdade, né? A organização não é você estar engessada, não ter precedente para o erro, viver uma vida monótona, regrada, até as últimas, né, consequências. Não é isso. Organização é sobre liberdade, por isso que também a organização ela é muito particular e personalizada. A organização que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para qualquer pessoa, certo? Então, a pessoa organizada, ela vive uma vida de liberdade. A pessoa desorganizada, ela vive uma vida de escravidão. Escravidão com os compromissos da casa, né? Com os compromissos que surgem, com as demandas, com as urgências. Tem alguém aqui que se sente escrava dessas coisas? Escrava do serviço doméstico, escravo das urgências, sempre apagando incêndio, sempre enxugando gelo, né? Existem pessoas aqui que se sentem assim. E talvez você não se organize porque você quer ter uma vida livre. Ah, não, eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de acordar a hora que eu quiser. Eu gosto de dormir a hora que eu quiser. Eu não gosto de rotina. Rotina é chato, né? Mas essa é uma falsa ilusão, porque pelo contrário, você vive uma vida de escravidão, né? Você não escolhe o que você vai fazer. As circunstâncias, as urgências que escolhem por você. E isso é muito triste, né? Então, duas grandes liberdades aí que a organização nos traz. A primeira liberdade de uma vida organizada é a liberdade de fazer escolhas, né? Quando eu estou organizada, eu me permito escolher, e isso para mim não tem preço. Eu poder me permitir escolher fazer ou não fazer algo, né? Poder me permitir escolher entre uma coisa ou outra com consciência, né, do que eu estou fazendo e sem culpa, escolher quando eu vou fazer aquilo que eu preciso, né? Eu não ando sempre com a corda no pescoço quando eu estou organizada. Oi, Alexandra, que saudade, também tava com saudade de aparecer. Quando eu estou organizada, né? Quando eu vivo uma vida de ordem, eu não tenho coisas acumuladas, ou seja, eu não tô com a corda no pescoço, com prazos acabando, né, se esgotando aí, eu não tô com pendências para resolver, eu não tô com um monte de acúmulo de coisas, ou seja, eu tenho liberdade de escolher quando eu vou fazer algo, porque eu sei que há tempo, né? E essa liberdade de fazer escolhas, como eu falei, é uma liberdade que, ao meu ver, não tem preço, né? Eu consigo escolher também as minhas demandas. Eu entendo o que eu consigo e o que eu não consigo, o que eu de fato preciso dar conta e o que não cabe a mim. Quando eu tô desorganizada, tudo isso se embola numa coisa só. Eu nem sei mais o que eu faço, eu só vou e faço. Eu vivo no automático, eu nem sei mais se eu tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo ou não. Eu tô vivendo uma vida louca, né? Livre, só que não, né? A liberdade de fazer escolhas e de entender que eu posso escolher as minhas demandas, escolher aquilo que eu fui chamada de fato para fazer e aquilo que não cabe a mim nesse momento é muito importante, né? Isso me traz ainda mais liberdade. Eu posso escolher o momento, como eu falei, eu não fico escrava das urgências e das circunstâncias, porque eu já sei o que é prioridade, eu estabeleci as minhas prioridades, eu consigo viver de acordo com elas e eu consigo entender o que e o porquê que eu estou fazendo cada coisa na minha vida, né? Uma coisa muito bem pensada, uma coisa muito bem planejada. Tá fazendo sentido? Me fala aí se tá fazendo sentido para vocês. Então, a primeira liberdade que a organização me traz é a liberdade de fazer escolhas. E já dizia, né, minhas alunas sabem, eu sempre falo isso, o gato lá em Alice no País das Maravilhas, quem já leu o livro, ele fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Se você tá vivendo no automático, sem fazer escolhas nenhuma, a vida está escolhendo por você, as pessoas estão escolhendo por você e você está omitindo a sua opinião, a sua capacidade, né, de fazer escolhas por si mesma e tá deixando que os outros, ou que as circunstâncias, ou que as urgências escolham por você. Que vida triste, né? A gente passar uma vida inteira fazendo aquilo que as
urgências demandam, né, as circunstâncias ou as pessoas, e não aquilo que eu de fato escolhi fazer. E isso me traz, obviamente, a liberdade de poder escolher as minhas prioridades, né? Por quê? Porque eu vou ter tempo para dedicar a elas e as urgências não vão ocupar o meu tempo inteiro, né? As circunstâncias e as coisas que aparecem, esse famoso apagar de incêndio aí, não vão ocupar o meu tempo todo. Eu consigo, de fato, estabelecer as prioridades e escolher, né? E se eu não fizer isso, alguém fará por mim, né? Seja o meu chefe, seja a minha rotina maluca, seja as pessoas mesmo que pedem para eu apagar incêndio o tempo inteiro, né? Se eu não escolher quais são as minhas prioridades, se eu não fizer escolhas acertadas, alguém ou algo vai escolher por mim. Então essa primeira liberdade que a organização me traz é uma liberdade maravilhosa, né? De poder de fato escolher a forma que eu estou vivendo, qual é o momento que eu vou fazer, vou ter os meus compromissos, né? Em que momento eu vou dedicar tempo àquilo ali, quais as coisas das quais eu vou realmente dedicar tempo, né? Quais são as minhas prioridades e por aí vai. Então a liberdade de fazer escolhas é a primeira grande liberdade que a organização, que uma vida organizada me traz. Fez sentido? Me fala aí o quanto fez sentido pra você. A segunda, vamos pra segunda. A segunda liberdade que a organização me traz, e essa aqui, eu sempre falo que mulheres não sabem fazer, né? A não ser que seja treinado, é a liberdade de dizer não. E mulheres não foram ensinadas a dizer não, né? O não, ele pode ser muito benéfico, né? Com um objetivo bem traçado. Eu sei o porquê eu estou dizendo não para aquilo ou para aquela pessoa. Eu tenho um motivo de estar dizendo não, porque eu de fato quero focar na minha prioridade, porque eu de fato preciso dedicar tempo a outra coisa nesse momento, porque quando eu digo não para alguém, eu digo sim para outra pessoa ou para mim mesma, né? Quando eu digo não para algo, eu digo sim para outro algo, né? Isso é para tudo, é em relação à minha organização financeira, é em relação à organização do meu tempo, é em relação a organização aí dos compromissos aos quais eu assumo, né? Então duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando eu digo não para algo, eu digo sim para outra coisa, né? Quando eu digo não para alguém, eu digo sim para outra pessoa ou para mim mesma, dependendo aí da sua prioridade, quais são as suas prioridades, né? E a gente não foi ensinada a dizer não. O não é uma habilidade que precisa ser treinada, né? A gente precisa treinar para chegar à excelência do não. E a gente precisa também entender, trocar as lentes em relação ao não, né? Que dizer não não é grosseria, não é falta de educação. Quando você tem sim um motivo justo, né? Você sabe o porquê você está dizendo não. Você tem um motivo justo de estar dizendo não, porque você de fato está fazendo uma escolha. Então essas duas grandes liberdades, elas acabam se juntando, né? Porque quando eu estou dizendo não, eu estou fazendo uma escolha por algo, né? Steve Jobs já falava, né, que foco é dizer não. E essa frase dele tá dentro de um pensamento maior, que ele fala assim: muitas pessoas já acham que foco é dizer sim para uma coisa, porém foco é dizer não, é descartar todas as outras boas ideias, né, boas coisas que tem para fazer, dizer não para elas para focar no que realmente eu preciso focar nesse momento como adulto que somos, né? Então o não, ele requer comunicação, né? Eu saber me comunicar, eu saber como falar o não. Eu sempre falo que o problema não é o que a gente fala para as pessoas, o problema é a forma como a gente fala, né? Porque muitas vezes a gente pode falar a mesma coisa de formas diferentes e uma vai soar de forma educada, né, de forma respeitosa, e a outra não. O mesmo conteúdo, formas de falar diferente. Então o não requer comunicação e o não requer também confiança em si. Em que sentido? De saber o porquê que eu estou dizendo não naquele momento, de ter certeza que aquele não é bem-vindo nesse momento, porque eu preciso focar em outra coisa, em outra circunstância, né, em outra prioridade aqui, ou em uma prioridade, né? Então o não requer comunicação e confiança
em si. Importantíssimo, tá? Foco no que eu quero manter. Então, essas duas grandes liberdades que a organização me traz, é a liberdade de fazer escolhas e a liberdade de dizer não. Quando eu me organizo, eu me torno uma pessoa livre. Se você pensa o contrário, que rotina é chato, que rotina vai te engessar, que a organização é muito aprisiona. Gente, me perdi a palavra. Você vai se prender, ficar aprisionada, né? Você está errada. A organização, sim, te traz liberdade. Quando você passa o dia inteiro em frente a uma tela de celular, sem conseguir sair das redes sociais ou sem conseguir não assistir vários episódios de uma série e deixa teu trabalho, deixa teus filhos, deixa um monte de coisa ali acumulada porque você não conseguiu dar tempo para aquelas coisas, você é escrava das telas, você é escrava do celular, você é escrava de uma série, sabe? Isso não é liberdade, isso é aprisionador. A Ellen colocou ali, isso te aprisiona, você não é livre, você tem a sensação de que é livre, mas você não é livre, porque você está acumulando um monte de coisa, sua vida está ficando um caos, porque você está presa, aprisionada a um mau hábito, né? A uma circunstância ali de não conseguir dizer, eu vou assistir só mais esse episódio, só mais esse episódio. Quando viu, já passou 5 horas e você continua assistindo a mesma série. Se você tem tempo para assistir uma série inteira e maratonar uma série inteira em 2, 3 dias, você não pode dizer que você não tem tempo para fazer coisas importantes na sua vida. Entende? Então a organização, ela é sobre liberdade. Quando você se organiza, você se torna uma pessoa livre, certo? E, gente, eu quero... eu falei que seriam mini lives, ainda temos uns 10 minutos aqui, né? Mas eu quero trazer um bônus aqui pra nós, porque o conteúdo dessa live, a abertura dessa série, né? Esse pilar da liberdade é muito importante. Mas eu quero... E ele é finalizado mais ou menos aqui, mas eu tenho um bônus dessa live aqui ainda, tá? O que eu queria trazer para vocês dentro desse pilar, e são 4 os pilares da riqueza, né? Os verdadeiros pilares da riqueza. Uma pessoa que é rica, ela não tem apenas dinheiro, né? Ela pode ter dinheiro, mas ela tem essas 4 coisas: liberdade, tempo, saúde e bons relacionamentos. São 4 pilares da verdadeira riqueza, né? E ser livre é a melhor coisa que você pode ser hoje, né? Eu sou livre para fazer escolha, eu sou livre para dizer não, eu sou livre para escolher de fato, né? De que forma eu estou vivendo, quais as prioridades que eu dedico tempo, energia, enfim. Isso não tem preço, né? Esse primeiro pilar aqui. Quando o Eduardo largou a Força Aérea, né, a carreira dele de militar, quem conhece a nossa história sabe disso um pouquinho. Ele trabalhou 20 anos na Força Aérea, né, e tinha uma carreira estável, enfim. E quando ele resolveu largar, esse foi o grande pilar, né, que embasou nessa saída dele, a liberdade. Porque sim, ele tinha um alto salário, sim, ele tinha a estabilidade, a segurança, né, que muitas pessoas querem, mas ele não era uma pessoa livre, né? Ele precisava estar lá, cumprindo um horário, viajando bastante, tirando serviço 24 horas, né? E eu não estou falando que ninguém tem que fazer isso, não, mas eu estou explicando que muitas vezes eu tenho saúde, mas não tenho liberdade para curtir minha saúde, né? Muitas vezes eu tenho bons relacionamentos, mas não tenho saúde. Ou eu tenho liberdade, mas não tenho bons relacionamentos, sabe? Então são esses 4 pilares da riqueza que a gente vai embasar essa nova série, né? Começando hoje pela liberdade, passando pelo tempo, pela saúde e fechando com os bons relacionamentos, né? Você tendo esses 4 pilares, você é verdadeiramente rica, né? Mas vamos pro bônus de hoje, então. Mirelle, entendi, mas eu tô aqui para me organizar. Eu vou te dar 5 passos, rápido, sem muita explicação, para você se organizar agora, partindo desse pilar da liberdade, tá? O primeiro passo anota, tá? Anota, senão você vai perder. Vou tentar deixar salvo, mas a gente nunca sabe, né? Se dá certo ou não. Mas vamos lá. O primeiro passo
Para se organizar agora, faça um grande descarte. Eu sempre falo que não existe organização sem descarte, né? Você não tem pouco espaço. Você tem excesso de coisas, né? Ou excesso de compromissos, ou excesso de pensamentos. Eu não sei. O descarte, ele não fica só no material, ele vai para outras áreas, né? Ele se expande para outras áreas, para a área de relacionamentos, para a área das emoções, para a área dos sentimentos, para a área do tempo, dos compromissos, da nossa agenda, né? Então, o primeiro passo faça um grande descarte para você se organizar agora, para você adquirir aí essa liberdade aí que eu tanto falei hoje. Você precisa expandir, né? E o foco é sempre naquilo que vai ficar. Não é, o que vou tirar daqui que não me serve mais. Não. O que de fato eu preciso ficar. O resto tudo sai, né? Isso é material, sim, mas para outras áreas também importantíssimas, né? Emocional, relacional, de compromisso, sentimental, enfim. Tralha não se organiza, né? Tralha não se organiza. Então você fica apenas com aquilo que é útil. Dá pra pular, Mirella? Eu não gosto de fazer descarte, eu sou uma pessoa apegada. Não. Não existe organização sem descarte, certo? Segundo passo, escolha um hábito para eliminar. Quais os maus hábitos que você tem, que você precisa eliminar da sua vida hoje, de preferência. Mas, Mirella, eu levei 30 anos para começar, para construir, para adquirir, para implementar esse hábito, né? Como é que eu vou deixar hoje? Não, hoje você vai começar. Não queira estar organizada amanhã, né? Você vai levar um tempo aí, é um processo, minhas alunas sabem disso, mas você precisa iniciar o processo de eliminar esse mau hábito, tá? Ainda no gancho de descarte, o que você vai eliminar que não é mais bem-vindo na sua vida hoje, né? Um hábito errado que você tem que não é mais bem-vindo. Qual o mau hábito, né? Que se você eliminasse da sua vida, você conseguiria se organizar melhor. Eu tenho péssimo hábito, Mirella, de dormir de madrugada, no outro dia eu acordo atrasada. E daí embola tudo. Eu tenho péssimo hábito de me alimentar super mal. E daí eu fico me arrastando porque eu não tenho disposição, enfim, tô com sobrepeso. Eu tenho péssimo hábito de chegar em casa e deixar as bolsas e sacolas, cada coisa em um canto, e depois a casa fica um caos. Eu não sei, né, qual é o seu péssimo hábito. Dormir tarde, chegar atrasada, né, dormir até muito tarde, ficar horas na frente da TV, emendar um episódio de uma série na outra, né? Você precisa ter consciência do mau hábito e começar a eliminar. Como é que eu faço, Mirella? Minhas alunas sabem disso, não vai dar tempo hoje para explanar, tá bom? Terceiro, escolha um hábito para implementar, né? Quando você tira um mau hábito, você coloca um hábito bom, né? Você não deixa vazio aquele local ali. Você substitui um mau hábito por um bom hábito. Um hábito por vez, tá, gente? Não vai pegar 5 maus hábitos agora e querer eliminar os 5 de uma vez e implementar 5 por vez. Não vai dar certo. Você vai estar lidando com 10 hábitos aí, 5 ruins e 5 bons. Não é essa a ideia. É um por vez, tá? Mas você vai substituir. E para você implementar hábito também tem técnicas, né? Tem formas. As minhas alunas sabem bem do que eu estou falando. Mas você precisa implementar, tendo clareza, sendo um hábito relevante. Você sabe muito bem o porquê você quer implementar, né? Tem um porquê de você querer implementar. Você vai dar uma resposta, tornar esse hábito fácil. Você vai te dar uma recompensa toda vez que você conseguir fazer o hábito, mas o principal é lembrar que tanto para eliminar quanto para implementar novos hábitos, você vai precisar de tempo, tá? Você vai entrar dentro de um processo de construção de um novo hábito, um processo de eliminação de um mau hábito, tá bom? Talvez para você seja mais fácil você começar a regular algumas coisas. Talvez, se você é como eu, seja mais fácil cortar o mal pela raiz. Por exemplo, em relação a doces, né? Quando eu quero cortar o açúcar, eu preciso cortar do zero. Eu não consigo dizer, eu vou cuidar, eu vou diminuir. Não dá certo pra mim. Esse eu vou diminuir, parece que meu cérebro não capta. Eu preciso cortar do zero e ficar sem nada, absolutamente nada de açúcar. Eu me conheço, o autoconhecimento é fundamental nisso, certo? Quarto passo, planeje o seu longo prazo, né? Ou se não quer o longo, o médio ou o curto prazo que seja. Nós estamos em 2023. Planeje os seus meses de 2023. Nós já estamos em março, né? Quase aí na metade de março. Primeira quinzena de março foi, né? O quanto você viveu planejada de janeiro até aqui? Nossa, Mirella, eu nem vi o tempo passar. Se você não viu o tempo passar, é porque você não está tendo um planejamento, porque você não está vivendo de acordo com o planejamento. O dia tá passando assim, ó. Os meses tá passando assim.
assim, e essas pessoas são as que vão chegar lá em dezembro e falar: meu Deus, 2023 passou que eu nem vi. Não passou que você nem viu, você ficou no automático. Você não planejou, você não deu passos certos, você não fez as coisas de forma intencional. Sabe? Você simplesmente viveu, acordou, dormiu e pagou boleto. E isso não é vida, né? Não é vida plena, pelo menos. E aqui a gente está buscando viver de forma plena, né? De forma abundante. Então, planeje o seu ano. O que você vai fazer agora na segunda quinzena de março? O que você quer ter conquistado? O que você quer ter dado check, né? Abril, maio, junho, julho. Eu tenho tudo planejado meu ano aqui. Quem é minha aluna, quem me acompanha aí, sabe como é que funciona. Inclusive, fizemos uma série, né? 3 episódios de uma série no início do ano sobre planejamento. Muito interessante. Então, se você chegar em julho e dizer: meu Deus, já passou metade do ano, eu nem vi como os dias estão passando rápido. Não é que os dias estão passando rápido. Você que não se organiza, você que não se planeja, você tá vivendo no automático e não tá conseguindo curtir, né? Aproveitar, ter dias com significância. Eu planejo e não conseguiu fazer. Carla, tem alguma coisa errada diante do seu planejamento que você não consegue cumprir, tá certo? Talvez seja a ferramenta que você está usando, talvez seja o método que você está fazendo, talvez seja a disciplina que você não está tendo, tá certo? Alguma coisa aí tá dando erro. Talvez você precise de uma pessoa para te ajudar nesse processo, ok? E o quinto passo, então, esteja disposta a iniciar o processo. Lembra que eu falei que ninguém vai estar organizada ou livre amanhã, né? Isso é um processo. O nosso cérebro, ele quer somente obter prazer, evitar a dor e economizar energia. Obter prazer, evitar a dor e economizar energia. Ou seja, se depender de mim ou se depender de você, a gente vai ficar o dia inteiro assistindo um filme ou uma série ou alguma coisa muito legal que nos faça fugir dos problemas e ali sentada no sofá, descansando, comendo um balde de pipoca, né? Eu estou obtendo prazer, eu estou evitando a dor porque eu parei de pensar nos meus problemas, eu estou economizando energia. Mas eu preciso de desafios se eu quero crescer enquanto pessoas. Me deu uma ideia de organizar uma caixa que estou usando para organizar coisas. Muito bem, a Andréia já está num processo há um tempo, né, Andréia? Minha aluna aí. Então, nós precisamos de desafios, nós precisamos iniciar o processo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, eu coloquei que muitas pessoas pensam que pensar no futuro e escolher como vai viver é criar amarras, né? É ter uma vida engessada, como eu falei lá no início. Mas, pelo contrário, né? Isso só vai acontecer de você criar amarras quando há rigidez interna. Oi, Elza, tudo bem? Quando há rigidez interna, quando você não é flexível, não há espaço para flexibilidade, né? Então, confiar 100% também na minha capacidade de mudar de opinião, se necessário, diante desse processo, né? Ao viver esse processo. Se eu entendi que algo faz mais sentido ou que algo não faz mais sentido, eu posso ir mudando o plano. O plano é feito para sofrer reajustes, né? Mas ele precisa existir, tá certo? Então, gente, nessa live de hoje eu quero que vocês saiam daqui, primeiro, com a ideia fixa de que organização é sobre liberdade. Quando eu me organizo, eu tenho liberdade de fazer escolhas e eu tenho liberdade de dizer não para aquilo que nesse momento eu não preciso e não devo lidar, certo? E 5 passos para começar a se organizar agora para ser de fato livre. Faça um grande descarte, escolha um hábito para eliminar, escolha um hábito para implementar, planeje o seu ano e esteja disposta a iniciar o processo. Ok? Semana que vem nós vamos falar sobre tempo e eu quero dizer para quem tá falando aí que não consegue, que tá difícil, se você é minha aluna, você precisa assistir a todas as aulas do método, gente, assistir, reassistir e colocar em prática. Se você não é minha aluna, você pode nesse momento, né, trabalhar comigo com uma mentoria, né, onde eu vou te mentorar, onde eu vou te acompanhar nesse processo para você usar as ferramentas certas, para você ter o método certo, para você fazer as escolhas certas diante desse processo para você, de fato, adquirir essa liberdade. Meu interfone está tocando, ninguém atende. Entenderam? Certo?
todas as terças-feiras live, gente, agora nessa nova série, tá? Eu espero que tenha feito muito sentido pra vocês. Gente, eu estou com as vagas de mentoria abertas, são poucas vagas porque eu sou uma só e as mentorias, elas são individuais, tá? Eu acho que a Silvia tá aí, que é minha aluna de mentoria. Quem mais que é minha aluna de mentoria que eu vi aí? Eu olho pra você e a gente traça um plano personalizado para você, para sua realidade, certo? Então, eu estou com essas vagas de mentoria abertas, tem algumas, né, não muitas, justamente porque eu sou só uma, né? No curso é diferente, eu consigo atender a mais mulheres, mas nas mentorias não. Assistindo a live, organizando meu ateliê, aí a Silvia, amada, essa minha mentorada aí, a Silvia empreendedora, né? Que legal. A gente fez um processo muito legal, a Silvia e eu, ano passado, mas ainda semana passada nós nos encontramos, né? De mentoria para organizar aí tudo que a Silvia precisava organizar. E é isso, gente. Eu tô à disposição. Se você precisar, chama alguém da minha equipe ou me chama no privado do Instagram pra gente conversar, tá bom? Semana que vem vamos falar sobre, deixa eu ver, liberdade, tempo, sobre um dos pilares aí mais importantes da verdadeira riqueza, certo? Um beijo, Deus abençoe. Se você quiser tirar um print dessa live e postar lá nos teus stories, me marcando com a frase que mais te chamou atenção, com o maior aprendizado, com o que você gostou, coloca lá que eu quero ver, certo? É isso, gente, um beijo, Deus abençoe, ótima terça-feira e até semana que vem. Tchau, tchau.